O conceito de que o metabolismo diminui gradualmente à medida que vamos envelhecendo parecia estar consolidado da maneira que conhecíamos. E isso levava até mesmo profissionais a explicar o ganho de peso que pode acontecer quando chegamos aos 30 ou 40 anos como resultado do envelhecimento e, portanto, da redução do seu metabolismo. Mas um artigo publicado agora, nesse mês, na revista Science, uma das mais prestigiadas do mundo ao lado da Nature, pode mudar essa visão praticamente consolidada e mostrar que isso não é bem assim. E quando temos publicações científicas de grande repercussão, sabemos que a mídia vai noticiar com um tom de clickbait. A Veja, por exemplo, deu o seguinte título: "Acabou a desculpa, não é o metabolismo lento que te faz engordar". Será que é bem assim? Fica comigo que irei te contar mais sobre esse estudo e as novidades que ele apresenta depois da vinheta. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. E por que trago esse tema para o canal? Além de muita gente começar a correr com o objetivo de emagrecer antes de se apaixonar pela corrida, o exercício físico está relacionado com o estudo que analisou as mudanças do metabolismo ao longo da vida. Além disso, o papel que proponho desde que criei esse canal foi de trazer informações relevantes. E mesmo que essa informação venha de uma das mais conceituadas revistas científicas do mundo, tenta apresentar de forma simples para a compreensão do público em geral, sem ser raso e tendencioso só para gerar polêmica, cliques e visualizações. O título do artigo é algo do tipo, quando traduzido, "Gasto diário de energia ao longo da vida humana". E embora tenha sido publicado dias atrás, ele é o resultado de pesquisa de décadas que envolve vários investigadores e universidades de diferentes partes do mundo. Como curiosidade, eu contei o número de colaboradores que assinaram seu nome no artigo. São 82 cientistas de 63 instituições e universidades diferentes ao redor do mundo. Quando pesquisas são realizadas, podem ser revelados fatos além daqueles que eram a intenção inicial ou o principal foco da investigação. E essas informações sobre o metabolismo, incluindo a inesperada forma que acontece o seu declínio ao longo dos anos que envelhecemos, e também a diferença entre o gasto de energia em relação ao gênero, provavelmente se encaixam nessa situação. À medida que envelhecemos, muitas mudanças fisiológicas ocorrem nas diferentes fases da nossa vida, como durante a puberdade e a menopausa. O que é estranho é que o tempo das nossas fases metabólicas da vida, podemos assim chamar, não parecem corresponder exatamente com as marcas que associamos ao crescimento e ao envelhecimento. Foi o que afirmou em entrevista uma das autoras do estudo, doutora Jennifer Root. Vale lembrar que existem outros trabalhos que tentaram apresentar fatos relacionados ao metabolismo, como referencia o próprio artigo. Todavia, a maioria dos estudos anteriores em grande escala mediram somente a quantidade de energia que o corpo consome para as funções vitais básicas, que correspondem por cerca de 50 a 70% das calorias diárias, não incluindo o consumo de energia para as atividades do dia a dia, que consumimos de forma ativa, que inclui, por exemplo, cozinhar, lavar louça, passear com seu cachorro, o trabalho mental de pensar enquanto estuda ou trabalha e, logicamente, os exercícios físicos. O diferencial desse artigo é a confiabilidade que seus dados apresentam, já que foram analisadas mais de 6.400 pessoas com idade partindo de recém-nascidos com 8 dias de vida até pessoas com 95 anos de idade vivendo em 29 países diferentes ao redor do mundo. E além disso, a análise sendo feita utilizando o que eles chamam de Double Labeled Water Method, ou traduzindo, método da água duplamente marcada. Mas o que é esse método? Não irei entrar em detalhes, mas o método da água duplamente marcada é atualmente o padrão ouro para avaliar o gasto energético total de um indivíduo livre, ou seja, que não esteja condicionado e monitorado o tempo todo dentro de um laboratório. E ele é feito a partir do consumo de água com isótopos estáveis de hidrogênio e oxigênio, que nada mais são do que formas mais pesadas desses átomos que compõem a água. E a taxa de perda desses dois componentes são medidas pela queda de suas concentrações, geralmente através da urina. E essa diferença entre a taxa da perda desses isótopos de hidrogênio e oxigênio é utilizada para estimar a produção de dióxido de carbono e o gasto energético.
Como a pessoa está livre para fazer as suas atividades normais do dia a dia durante o período do monitoramento, é possível avaliar com maior precisão o gasto energético verdadeiro da pessoa. No entanto, não é possível saber o gasto energético em momentos específicos do dia, somente o total. E fora isso, o custo desse teste é muitíssimo elevado. E quando falamos em padrão ouro ou gold standard na pesquisa, estamos referindo ao melhor exame de diagnóstico disponível em condições razoáveis. Pelos custos elevados desse tipo de pesquisa, que vemos esse artigo ter sido feito em colaboração de dezenas de cientistas de instituições de diversas partes do mundo, onde cada um deles tinha um número limitado de dados que, quando somados, chegam aos valores mais robustos apresentados pela publicação. Voltando ao artigo, a pesquisa trouxe dados sobre as diferenças metabólicas ao longo da vida, ou melhor, a falta dessas diferenças. Talvez até por isso a Veja colocou no título da matéria que você não poderia mais culpar seu metabolismo lento pelo seu ganho de peso. O artigo afirma que o gasto energético em recém-nascidos, logicamente ajustados em relação ao peso, era semelhante ao de adultos e aumentou substancialmente no primeiro ano de vida. Depois vai diminuindo gradativamente até que os jovens atingissem as características adultas por volta dos 20 anos de idade. E mantinham constante dos 20 aos 60 anos, e a partir de então o gasto energético reduzia novamente. Dessa forma, o estudo sugere a existência de 4 estágios diferentes do metabolismo. Até 1 ano de idade, em que o metabolismo acelera até 50% acima da taxa de um adulto, entre 1 e 20 anos de idade, em que o metabolismo irá desacelerar gradualmente cerca de 3% ao ano, foi visto que não ocorre nenhuma mudança no metabolismo do ponto de vista fisiológico entre os 20 e os 60 anos de idade, e a partir dos 60 anos, o metabolismo começa a diminuir numa taxa de cerca de 0,7% ao ano. Eu irei deixar o link do artigo para quem quiser estudá-lo em detalhes na descrição desse vídeo. O Dr. John Speakman, um dos responsáveis pela pesquisa, disse que esses resultados apresentam um quadro nunca antes visto e que existem surpresas nele. Para ele, a coisa mais surpreendente é que o metabolismo não muda na vida adulta e que, se a pessoa estiver vivendo uma crise de meia-idade, não pode mais culpar o declínio da taxa metabólica. A partir desses dados, pode ser inferido que o ganho de peso na fase adulta é provavelmente resultado do consumo excessivo de energia através da alimentação durante um longo período de tempo. Outro ponto que é destacado é que o metabolismo parece não diminuir no início da menopausa como se pensava anteriormente. Além desse fato da idade, também foram encontrados fatos surpreendentes em relação ao gênero. Quando os pesquisadores isolaram as condições de medidas corporais e também da quantidade de massa muscular que as pessoas possuem, não foram encontradas diferença entre homens e mulheres. Outro ponto interessante que vai contra o que muitas pessoas acreditavam é que o pico metabólico da pessoa acontecia em adolescentes ou até mesmo próximo dos 20 anos de idade, devido ao vigor físico dessa fase e ao maior consumo de alimentos. Mas o estudo mostra que quando parametrizamos o peso, são os bebês que possuem as taxas metabólicas mais altas. Ao olhar esses resultados dessa pesquisa, algumas pessoas podem ficar desanimadas, já que não é em si o metabolismo que reduziu ao longo dos anos como pensavam. Mas podemos, ou melhor, devemos olhar pelo lado positivo. Seu metabolismo será o mesmo até os 60 anos de idade. Podemos até mesmo dizer com esses novos dados que os 60 são os novos 40. Além disso, o artigo aponta que a atividade física ainda é a melhor maneira de manter o seu corpo e o seu peso sob controle a longo prazo. Afinal, esses dados foram controlados em relação ao peso da pessoa e também a quantidade de massa muscular. A massa muscular sempre foi e ainda é considerado o tecido mais ativo metabolicamente se compararmos com a massa óssea e, logicamente, com a massa gorda. Nada disso mudou e também não muda em relação ao princípio da continuidade e da reversibilidade. A massa magra precisa ser trabalhada e estimulada para que ela possa evoluir, se manter e não regredir com o passar dos anos à medida que envelhecemos. Afinal, como diz aquela frase muito utilizada no treinamento esportivo, quando referimos ao treinamento, e também se encaixa muito bem em relação à massa muscular, para o seu corpo que não se usa, perde-se. O acúmulo de peso através do acúmulo de gordura ao longo dos anos vai além do escopo dessa pesquisa e também não irei tratar nesse vídeo. Todavia, esse acúmulo não acontece do dia para a noite e o emagrecimento também não irá acontecer. Mas é possível perder peso e gordura de forma significativa e sustentável a longo prazo. Eu já falei como devemos tratar com seriedade e não com preconceito a questão da obesidade num vídeo curto de menos de 1 minuto que irei deixar na descrição desse vídeo.
Essa estratégia de emagrecimento a longo prazo deve contar certamente com o acompanhamento de profissionais, que deverão te indicar formas sustentáveis de manter um plano de treinos e uma dieta dentro de suas possibilidades e limitações. O treinamento de forma ideal deve contar com um treinamento resistido, como por exemplo musculação, treino funcional, crossfit ou até outro, e também com exercícios aeróbicos, como é por exemplo a corrida. E se a corrida for a sua escolha, acredito que esse canal pode te ajudar, através de conteúdos que irão te trazer a consciência sobre o treinamento da corrida, desde a teoria até a prática. E se você então é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. E se está gostando desse vídeo, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo a muito mais pessoas. E se quiser saber das novidades do Pronto para Correr, pode seguir as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Mas apesar dos dados mais surpreendentes dessa pesquisa, um achado que não surpreende é que, embora tenha essa manutenção da taxa metabólica durante a fase adulta, os indivíduos irão ter variações entre si, tanto para o metabolismo mais rápido ou mais lento, o que irá concordar com o princípio da individualidade biológica. Foi observado durante a pesquisa diferenças consideráveis no gasto energético entre indivíduos, mesmo depois de levar em conta a composição corporal, o sexo e a idade. Não confundir aqui as coisas. O que eu acabei de dizer é que existem variações entre os indivíduos. O que permanece constante ao longo da fase adulta é a taxa metabólica da pessoa. Assim podemos comparar você com você mesmo ao longo do tempo. Aliás, a única comparação justa que você pode fazer consigo mesmo é essa: analisar o seu desenvolvimento através do treinamento e os resultados consigo mesmo. Assunto que eu também já falei num vídeo curto de menos de 1 minuto e que também irei deixar o link dele na descrição desse vídeo. Sobre o título da matéria da revista Veja, eu vejo como bastante apelativo. E sendo a obesidade um grave problema de saúde pública e uma doença multifatorial, não acho que devemos apontar o dedo para as pessoas e afirmar que elas estão procurando desculpas. O nosso papel é de sempre apoiar as pessoas que querem buscar uma vida mais saudável e ativa. E aqui no canal, como o próprio nome indica, irei sempre procurar te ajudar a ficar cada dia mais pronto para correr.